Olá, meu nome é Nelson Cavalcante, sou professor de Física e hoje nós vamos dar continuidade aos estudos dos algarismos significativos, tudo bem? Só que agora a gente vai estar interessado em ver como se faz operações de multiplicação e divisão de algarismos significativos. Bom, para isso a gente tem que ver a regra, tudo bem? Essa regra aqui é importante porque ela determina com relação a tudo aquilo que a gente viu de precisão, de que você não pode ter precisões perfeitas nas suas medidas. Consequentemente, se as suas medidas já vão ter precisões não perfeitas, aqui no caso a gente tem um algarismo significativo, a gente tem 4 algarismos significativos, sendo que 3 são corretos e aquele 8, velho algarismo não correto, né? Que é aquele nosso algarismo impreciso. Assim como tem aqui embaixo. Então, obviamente, a nossa multiplicação ela vai carregar um pouco desse erro. E a gente vai ver como que a gente consegue calcular a multiplicação e manter ainda podendo dizer que a gente tem uma boa precisão. Tudo bem? A regra é assim. O fator com menor quantidade de algarismos significativos vai determinar a precisão do produto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentre os fatores que você estiver multiplicando, aquele que tiver o menor número de algarismos significativos vai dizer quantos algarismos significativos a sua resposta vai ter que dar. Tudo bem? A gente vai ver aqui nesse exemplo. Vamos supor, multiplicação de 1,2 vezes 32,48. A gente faz a multiplicação normalmente, como você faria na sua série, no seu estudo. 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 4, 8 mais 1, 9, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 8, 8, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 2, 2 e 1 vezes 3, 3. Aqui você soma 6, 17, 9, 8 e 3. Lembrando que a gente conta as casas decimais, 1, 2, 3 casas decimais, 1, 2, 3 casas. Essa seria a sua resposta normalmente em qualquer exercício de matemática. Porém, quando você estiver trabalhando com algarismos significativos em física, você vai ter que levar em consideração essa questão da precisão. E como é que você vai fazer isso? Você vai olhar para o número de menor quantidade de números de algarismos significativos, que no caso é 1,2. Ou seja, se eu tenho apenas 2 algarismos significativos, a minha resposta só vai poder ter, no máximo, 2 algarismos significativos. No caso aqui, seria 1 e 2. Ou seja, você vai desconsiderar esses números e essa é a sua resposta de verdade. Essa é a precisão máxima que você pode dar na sua resposta. Você não pode passar o número de algarismos significativos da medida mais baixa. Isso vem da questão da questão de quando foi medido esses valores, eles tinham imprecisões com eles. E essas imprecisões são carregadas. Tudo bem? Então, agora a gente vai voltar a trabalhar com esse tipo de operação. E aqui a gente está interessado em saber como que a gente vai calcular a divisão de algarismos significativos, como isso vai influenciar na nossa resposta. Nesse caso aqui, eu tenho 13,48 dividido por 1,6. A gente vai fazer a operação normalmente e só no final a gente vai ver como fica essa questão do algarismos significativos. Aqui, para facilitar a nossa divisão, a gente vai andar com a vírgula, para que ele fique um número inteiro. Mas toda vez que eu andar com a vírgula aqui, eu também tenho que andar aqui. No caso aqui eu vou andar 2 vezes com a vírgula, 1, 2. Aqui eu também vou andar 2 vezes, 1, 2. O que vai fazer esse 16 ficar 160, esse 1,6. Então 160 com a vírgula aqui. Agora sim eu tenho uma divisão de números inteiros e eu posso continuar. O problema é que como o 160 cabe muitas vezes dentro de 1348, a gente vai ter que colocar alguns números, não é aquela tabuada que a gente sabe de cor. Então a gente vai aproximar alguns números, 5 vezes 160, isso vai dar 800. Tá? Ainda é muito baixo, Bom, a gente sabe que 10 vezes 160 vai dar 1.600, o que já é acima. Então provavelmente algum valor entra. Vamos tentar o valor 8. 8 vezes 160 vai dar aproximadamente 1.280.
ok? Bom, agora a gente tem uma aproximação muito boa. Então, a gente pode colocar por 8, ok? Aqui vai dar 1.280. Continuando aqui, a nossa subtração vai dar 8, aqui, 1, 14, 14 por 8, 6, quase aqui 2, né? 2 por 2, 0, 1 por 1, 0, a gente vai ter 68. Bom, a gente sabe que 160 não cabe nenhuma vez dentro do 68. O que a gente faz aqui? A gente coloca um 0, tá? E vem aqui e coloca uma vírgula, que aqui a gente vai começar os nossos decimais, tudo bem? Agora a gente vai ver quantas vezes o 160 cabe no 680. Aqui ainda continuando, como a gente viu que o 5 vezes 160 dá 800, a gente pode juntar um valor mais baixo. Por exemplo, 4 vezes 160, que vai dar 640, que é bem próximo. Então, o nosso próximo número, 4. Aqui vai dar 640, tá? O que faz sobrar 40. E mais uma vez, o 40 não tem nenhum 160 dentro dele, a gente vai colocar mais um 0 e vai para a próxima casa decimal, tá? Aqui a gente vai ver 400, mais uma vez a gente vai ter que aproximar. Aqui fica um pouco mais fácil, porque a gente sabe que 2 vezes 160 vai dar 320, tá? E por último a gente vai ter aqui 80. Quantas vezes 160 cabe? Mais uma vez ele não cabe nenhuma vez, a gente vai para a próxima casa decimal e coloca um 0 aqui. 800 dividido por 160, a gente já viu que é 5. Então, aqui a gente vai colocar 5, aqui vai ser 800. E a minha resposta perfeita aqui é 8,425. Essa seria a minha resposta. Só que aqui a gente vai ter um problema. Vou apagar aqui um pouco. A minha resposta não vai poder ser essa completa. Por quê? Porque lá atrás, no começo, a gente sabe que esse número na nossa divisão era 1,6. Ele tinha apenas 2 algarismos significativos. Pela nossa regra, a nossa resposta só pode ter, no máximo, 2 algarismos significativos. Se a gente contar aqui da esquerda para a direita, a gente tem um algarismo significativo, 2 algarismos significativos. Esses 2 algarismos não podem entrar na nossa resposta, porque eles estão muito além da nossa imprecisão. Então, a resposta correta seria 8,4. Não 8,425. É assim que você vai utilizando divisão e multiplicação com algarismos significativos. Bom, agora a gente chega na parte final de algarismos significativos, que é a questão de arredondamento. Tudo bem? Como que a gente pode utilizar a noção de algarismos significativos para poder arredondar de forma mais precisa as nossas contas, os nossos números no dia a dia? Aqui a gente tem aquela questão do arredondamento principal, que é o seguinte: se a gente faz assim, se o próximo número, tá, o último número for de 5 para 9, 5, 6, 7, 8 ou 9, a gente arredonda o número anterior para cima. Como assim? Vamos supor que você tem 1,87. Esse número, como ele é acima de... Ele está 7, ele é acima de 5, 5, 6, 7, 8, 9, você vai arredondar o próximo número anterior para cima, ou seja, 9. Tudo bem? Agora, se eu tenho no mesmo exemplo, em vez de 1,87, eu tivesse 1,83, como os 3 está abaixo de 4 para 0, eu arredondo esse próximo número para baixo, ou seja, mantenho ele como 1,8. É assim que você utiliza arredondamento normalmente. A questão aqui, com a noção de algarismos significativos, é que você vai sempre arredondar utilizando a medida do número impreciso, daquele número incorreto que você tinha. Ou seja, você vai utilizar a sua noção, saber que quando você vê esse exemplo, 13,48, esse é correto, esse é correto, esse é correto e esse foi a medida imprecisa. Você vai utilizar a sua noção de arredondamento aqui. Ou seja, esse número vai ficar como o 8 é maior, ele está entre 5 e 9, a gente vai colocar esse número como 13,5. Essa é a forma correta de arredondar. Mesma coisa aqui embaixo, você pega a sua medida imprecisa, como aqui no caso é 1, a gente vai arredondar para baixo, manter em 2,8. Tudo bem?
Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar o último número, que no caso é o 9, e arredondar o próximo. Então, aqui vai ficar 287, o 9 está acima de 5, então a gente vai arredondar o próximo para 1. E por último, esse aqui, que é 1,001. A gente vai arredondar isso para 1,00. Por quê? Porque esse 1, ele faz com que o próximo número seja arredondado para baixo, ou seja, mantenha ele como igual. E por que eu não posso só botar 1,0? Pela questão da precisão. A gente tem que dizer que a gente está preciso até esse número. É assim que você faz. Uma última dúvida que as pessoas geralmente têm é com relação a se você tiver exatamente 5, ou seja, 5,65. Esse número 5, você tem que lembrar que a nossa medida de arredondamento é de 5 para cima, ou seja, daqui para cá, ou de 4 para 0. Ou seja, isso aqui ainda conta para um arredondamento para cima do número anterior. Isso aqui ficaria um 5,7. Tudo bem? Não pode ter esse tipo de dúvida. Isso por quê? Porque no nosso arredondamento a gente conta 5 números para baixo e 5 números para cima. O que muitas pessoas esquecem é que o 0 ainda conta. 0, 1, 2, 3, 4, 5 números. 5, 6, 7, 8, 9 também são 5 números. Com esse tipo de noção, se você fizer o seu arredondamento corretamente, as suas medidas e até as suas contas vão ficar mais precisas. É nessa questão que o algarismo significativo serve, para que todas as medidas daqui para frente que a gente faça em física e cálculos que a gente faça em física, a gente também possa dizer se elas estão bem precisas ou pouco precisas. É para isso que serve toda essa parte que a gente viu na aula anterior e nessa aula de algarismos significativos, e até a próxima.